completamente.
Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! E aí, pessoal da USP, tudo bem? Eu imagino que muita gente aqui gosta de música e sabe como é importante valorizar a cultura do nosso Brasil. Também sou desse time e é por isso que no Altas Horas a gente promove grandes encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações. Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo. E aí, pessoal da USP, tudo bem? Eu imagino que muita gente aqui gosta de música e sabe como é importante valorizar a cultura do nosso Brasil. Também sou desse time e é por isso que no Altas Horas a gente promove grandes encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações. São trocas especiais que deixam a nossa noite de sábado ainda mais legal. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover grandes encontros. Boa noite. Meu nome é Leonardo Sampaio e eu sou responsável por conduzir essa palestra. Bom, quem vai ministrar essa palestra é o Lucas Amadeu. Ele é um profissional com mais de 15 anos de marketing. Ele liderou em diversas empresas globais como Vivo, Facebook, Instagram. Ele também liderou a Latam, tudo em área de marketing. Antes de chamar ele ao palco, eu tenho alguns recadinhos importantes. Para quem não é aluno da EASH, a gente vai disponibilizar ao final da palestra um QR Code, que vocês podem preencher ele e pedir o certificado da palestra. Outro recadinho também importante é que, ao final da palestra, os alunos de marketing do 2º, 4º e 6º semestre, eles podem preencher seus nomes na lista de presença. Bom, a gente também tem um folder, e se vocês juntarem 10 carimbos, a gente vai estar sorteando uma cafeteira. E bom, agora eu gostaria de chamar ao palco Lucas Amadeu.
Aí, Léo. Boa noite, gente. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês. Todo mundo aqui cursa marketing? 100%? Ninguém cursa diferente? Excelente, gente. Então, vocês estão preparados hoje para ter, provavelmente, a palestra mais sincera da vida de vocês. Quando o Léo me chamou, ele pediu para falar da carreira no marketing, experiência, enfim. E eu montei uma palestra totalmente diferente de todas as outras que eu fiz, pegando justamente o que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava no lugar de vocês. Vocês estão em que semestres? A galera está no segundo semestre, terceiro? Já quarto? Então, tem gente em todos os momentos aqui do curso. Nessa palestra aqui, eu vou fazer meio que um raio-x da minha carreira, de decisões que eu tomei, porque eu desafio vocês a conhecerem alguém que já teve tantas experiências diferentes no marketing quanto eu tive. Eu trabalhei desde multinacionais, hoje eu sou influenciador, parceiro de outras grandes marcas, já fiz de tudo, então eu consigo passar para vocês uma visão muito honesta e real do que é o mercado. E o que eu queria aproveitar é uma palestra rápida que eu trouxe para justamente abrir tempo para bater papo com vocês, para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tenham com alguém que fala a verdade. Quem me segue sabe que eu falo a verdade, e não é sempre que você encontra alguém que fale a verdade para vocês. Às vezes vocês podem falar, não, esse cara aí tá velho, ele tá triste com a vida, só pode ser. Mas não é. Eu conto a realidade positiva e negativa também de tudo para que vocês possam se preparar. De novo, é o que eu queria ter ouvido quando eu estava no lugar de vocês. Tem essa imagem de Dubai aqui por uma razão específica que no final da palestra vocês vão entender, mas o caminho que a gente vai percorrer aqui hoje é isso. Entre mudanças e oportunidades, como é que se atinge os seus objetivos? A minha carreira tradicional, eu sou formado em jornalismo, não sou formado em marketing, e aí, em algum momento, vocês vão ver aqui, eu mudei para o marketing, foi logo no começo. Então, eu fiz jornalismo na Universidade Católica de Santos, que é como se fosse a PUC aqui de São Paulo. Eles estão tentando há um tempão virar PUC, mas tem que passar pela aprovação lá do Vaticano, é uma fila, mas é como se fosse a PUC, só que não é conhecida aqui em São Paulo. Então, quando eu vim para São Paulo e mudei para o marketing, eu precisei, para o meu currículo ficar mais bonito, fazer uma pós numa faculdade mais conhecida aqui em São Paulo. Então, fiz o Mackenzie, essa pós em marketing por conta disso, e num outro momento da minha carreira eu entendi que eu precisava internacionalizar o meu currículo para chegar no patamar que eu queria, e eu fiz uma especialização na Universidade de Nova York. De empresas tradicionais, essa foi a minha carreira, na TV Globo, na Vivo, na Colgate, na Panasonic, na Laterlines e na Meta, que na época se chamava Facebook. Eu peguei exatamente o período em que eles compraram o WhatsApp e o Instagram. E eu fui um dos 5 executivos que ajudaram a lançar o Instagram aqui no Brasil. Alguém aqui é do TikTok, né? Eu faço estágio no TikTok, alguém falou? Você conhece a Nathalie Freire? Acho que é varejo. Já está grande também. Quantas pessoas tem no escritório hoje? Já está grande. Mas a Nathalie, ela foi uma das primeiras funcionárias do TikTok no Brasil, e foi ela que me chamou para o Instagram na época. Ela trabalhava lá, eu era cliente, depois eu conto essa história também. E aí, a primeira provocação que eu queria fazer aqui para vocês, é que quando você pensa em carreira, geralmente você visualiza uma escadinha. Legal, vou subindo passo a passo, entro no mercado, vou sendo promovido, e eu quero contar para vocês que isso não é verdade, gente. Não é uma escadinha, não é assim que funciona. A realidade é mais ou menos assim, ó. Isso não é ruim. Eu quero contar para vocês a má notícia, parece que isso aqui é ruim, mas não é. Quando você planeja a sua vida, a sua carreira com uma escadinha, você se fecha para todas as oportunidades que tem ao redor. E hoje, eu estou com 39 anos, vocês têm o quê? 20 e poucos, 18... É isso aí. Todo mundo é Gen Z, né? Que legal estar com os Gen Zs. Que é uma geração muito diferente, que o mercado fala que é um desafio. Cara, eu acho que vocês estão certos em grande parte das questões de disputa de geração. E eu posso dizer para vocês, hoje com 39 anos, o dobro da idade de vocês, as melhores oportunidades não são aquelas que vocês planejaram. É você estar preparado para agarrar grandes oportunidades que você nem imaginava e que vão passar pela sua frente. Teve uma frase que eu ouvi de um chefe meu logo no começo da minha carreira, que meu chefe sabia que eu era ambicioso, eu contei para ele isso logo no começo. Ele falou, cara, as oportunidades vão passar por você o tempo todo. A questão é se você vai estar ou não preparado
para agarrar elas, oportunidades que você nem imagina. E hoje eu sou prova de que isso é a realidade. Então, eu faço um convite a vocês para que vocês estejam abertos ao que a gente chama de serendipidade, que é você se colocar em situações que você geralmente não se colocaria, não seriam naturais para você, para a sua carreira, para o seu negócio, mas é ali que estão as oportunidades. Andar com grupos diferentes, ir a eventos diferentes, conversar com gente diferente. Para a gente, principalmente do marketing, a gente vive de conexões. O networking é fundamental em qualquer carreira que você busque, mas no marketing é ainda mais importante. Contando a primeira lá atrás, como é que foi a minha escolha do curso? Eu sempre gostei de propaganda. A gente não sabia exatamente, não se falava muito de marketing antigamente, como se fala hoje. Eu entrei na faculdade em 2004, então mudou muito a comunicação de o que se conhece sobre marketing desde então. Lá a gente via propaganda. E eu sempre achava incrível você poder criar um filme, uma campanha, que as pessoas viam em casa, vibravam, comentavam e que compravam um produto por conta disso. Eu achava isso muito louco, muito legal e falava, pô, isso eu curto muito. Mas eu também era apaixonado por jornalismo, de você poder mudar a realidade das pessoas, contar às vezes de um problema que tem numa comunidade, numa região, e a prefeitura resolver, o governo resolver, porque você foi lá e mostrou que aquilo está acontecendo. Então, no fim das contas, eu sou apaixonado por comunicação. E eu tinha dúvida se eu queria publicidade, porque eu não conhecia o marketing, ou o jornalismo. Eu acabei tendo outras influências também. O que era? Eu sou de Santos, originalmente, eu moro em São Paulo já há 20 anos, mas eu sou de Santos. Alguém aqui é do litoral, conhece Santos? Algumas pessoas. Quando eu vinha para baladas aqui em São Paulo, fim de semana, eu via os prédios enormes das grandes empresas. Eu falava, caramba, eu lembro exatamente do prédio da Vivo, de passar ali na frente, tinha um Vivinho nessa época, antes da lei Cidade Limpa, o Vivinho na torre. Eu falava, cara, aí só deve trabalhar gente inteligentíssima, que fala vários idiomas. Nossa, acho que isso nunca vai ser para mim, mas é muito legal. E outras referências eram... Dubai. Eu sempre tive uma coisa com Dubai, porque Dubai, você sabe que é uma cidade muito nova, como ela é hoje. Ela era um deserto de caçadores de pérolas, e há 30 anos o sheik percebeu que eles viviam de petróleo, que o petróleo ia acabar, e decidiram aproveitar o que eles tinham de melhor, que é areia, mar e sol o ano inteiro, que é o que o turista quer, que é praia o ano inteiro. Então, ele começou com esse projeto, e aí tinha o hotel mais luxuoso do mundo, tinha a Emirates, que é a companhia aérea, na época ficou conhecida como mais luxuosa do mundo. Eu lembro de ver essas coisas na televisão e falar, caramba, é incrível isso, né? É muito legal saber que isso existe, que eu nunca vou poder viver isso, que não é para mim, não tenho dinheiro, vim de uma família de classe média baixa, mas que legal saber que isso existe. Coisas que ficavam na minha cabeça. E aí eu optei por seguir no jornalismo, porque o meu universo era aquele. Em Santos, você não tem grandes empresas que tem marketing estruturado, bacana. Você tinha a TV local lá, a TV Tribuna, que é a afiliada da Globo. Eu falava, se eu entrar na TV Tribuna, tem alguma chance de eu chegar na Globo. Então, por isso eu escolhi o jornalismo. E aí, qual que foi a minha estratégia? Para tudo que você for fazer na sua carreira, você tem que ter uma estratégia, na vida, né? Na carreira, principalmente. Qual que é o cenário do mercado? Para você entrar em qualquer grande empresa, seja na TV Tribuna, que é uma grande empresa para Santos, seja na P&G, na Unilever, em grandes empresas nacionais e internacionais, a concorrência é muito grande. Tem milhares de pessoas disputando. Então, se você entra como estagiário, você é o caminho mais fácil, porque é um processo de seleção mais justo. Quando você vai subindo na carreira, não é mais a competência que é o diferencial. São outros skills que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, o estágio, eu sempre percebi como o melhor acesso. E vocês já partem na frente de praticamente o mercado inteiro, porque a USP é a faculdade de ponta, então vocês já são o olho já brilha do selecionador quando vê um currículo de vocês, então vocês estão no caminho super certo. Mas, anyway, são milhares de pessoas disputando vagas, e muitas vezes vocês vão disputar entre vocês. Aconteceu isso comigo lá em Santos, que era a faculdade de ponta da cidade. Muitas vezes eu estava lá concorrendo com o meu melhor amigo, com a galera que era parte do meu grupo, e você tem que ter alguma grande diferenciação. Você tem que ser, o que eu digo, a escolha óbvia. Entre milhares de candidatos, eles têm que olhar e não ter dúvida de que é você. Como é que você faz isso? Que é o que eu falo de ser a escolha óbvia. Como tem muitas escolhas, muitos critérios que são subjetivos, o que for objetivo, você tem que ser o óbvio. Você tem que ser... Ele não pode ter dúvida que você é a melhor escolha.
E aí, como é que você faz isso? Você precisa se destacar de alguma forma. E aí, escolhi algumas maneiras para... Deu ruim aqui, não está voltando. Voltou. Eu queria entrar logo no mercado de trabalho, mas eu estava no primeiro semestre da faculdade. Como é que você arruma um estágio? Não dá para arrumar estágio. Eu não sei se hoje em dia pode, mas geralmente estágio a partir do segundo, terceiro ano, enfim, quarto, né, muitas vezes, principalmente em empresas maiores. E aí o que eu fiz? Eu aprendi a fazer o website. Hoje está mais fácil, tem Canva, tudo. Naquela época não existia, eu tive que aprender a programar HTML. HTML não é nem programação, mas era no código. E para poder criar o meu site de notícias. E aí eu criei um site de notícias sobre Santos, que estava lá, a afiliada da Globo, do SBT, e eu lá com o meu microfonezinho, gravando, entrevistando o prefeito, para eu conseguir ter alguma experiência para, na hora que eu chegasse ali no terceiro ano, que abrisse o programa de seleção da Globo, eu fosse o que tivesse a escolha óbvia, porque eu já tinha uma experiência que ninguém mais teria como ter. Consegui passar no processo de estágio da Globo, porque antes eu precisava ganhar dinheiro, e aí eu falava inglês, por sorte, uma coisa que eu recomendo muito para vocês, o inglês é fundamental, principalmente na nossa carreira, e arrumei emprego num hotel, eu era recepcionista, só precisava falar inglês, e lá eu conheci uma mulher que estava montando uma revista em Londres e precisava de um web designer, que trabalharia aqui no Brasil, mas teria que viajar para lá algumas vezes. De novo, eu fui a escolha óbvia, porque eu já estava fazendo jornalismo, fazia site, e tomava qualquer parada, estava no começo. Nisso, eu conheci um diretor da BBC que me deixou fazer um estágio lá, não era estágio formal, mas eu pude estar na redação, acompanhar a programação, a produção dos telejornais, ir para a rua com a equipe de reportagem. Então, já sou web designer, tenho meu site de Santos, fiz um estágio na BBC, e aí eu consegui entrar no programa de estágio da TV Globo e fui alocado para trabalhar na TV Tribuna, lá de Santos. Consegui entrar no que eu queria. E aí, na TV Tribuna, surgiu o marketing na minha vida, porque eles estavam com aquele projeto de criar os portais do Grupo Globo, G1, entre outros. E aí, o Lucas, como era conhecido na época, né, Lucas Amadeu, hoje a galera me conhece como Amadeu, ele é estagiário de jornalismo, tem o site dele, e é web designer. Então, para tocar projetos de internet, ele tem um diferencial. E aí eu fui a escolha óbvia para tocar esses projetos lá em Santos. Aí eu descobri uma coisa que mudou minha vida para sempre, que é o marketing digital. Que hoje a gente chama de marketing digital, na época era marketing online, era outro nome, mas que era basicamente a mesma coisa. E aí, no mundo em que... Isso foi em 2006. Entre 2006 e 2009 eu trabalhei nesses projetos. Então, naquela época, ninguém conhecia de marketing digital e precisava muito disso. Então, era uma área que, na época, estava super valorizada, os melhores salários, e você era chamado para trabalhar de uma empresa para outra, porque era um conhecimento que ninguém tinha. Então, de novo, eu consegui me preparar para as oportunidades que eu nem imaginava que foram aparecendo, porque na minha cabeça, meu sonho, eu até mostrei a foto ali, passou rapidinho, como jornalista, era ser apresentador, não era do Jornal Nacional, era do Jornal da Globo, que é aquele que passa meia-noite, sabe, mais tarde, que fala de política, economia, que são temas que eu sempre achei mais interessantes. Só que lá eu percebi, cara, jornalismo não está dando dinheiro. Alguém aqui chegou a fazer jornalismo, a pensar em fazer jornalismo? Temos jornalistas aqui. É um problema, viu? Tem uma notícia para contar para vocês, não paga muito bem, não. Tem um desafio. E aí eu percebi que no marketing estava valorizando muito e que lá tinha mais oportunidade para eu crescer financeiramente, porque, embora eu tenha vindo de uma família mais humilde, eu nasci numa alma rica, gente. Eu era uma alma rica presa num corpo pobre. Eu queria coisas boas, eu tinha um gosto sofisticado, só que eu estava preso numa família mais humilde. Então, eu tinha que dar um jeito de ganhar dinheiro. E aí eu percebi que no marketing, aí que eu descobri o que era o marketing de verdade, eu teria bem mais oportunidades. E aí, como o meu currículo já se destacava, eu fui chamado para trabalhar numa agência de produção de sites para Vivo, como terceirizado, como funcionário terceiro. Mas, de novo, como eu já tinha vários diferenciais, eu fui contratado pela Vivo, fui efetivado pela Vivo em 3 meses. E aí, sim, eu vim para São Paulo, trabalhar naquele prédio bonito que eu passava na frente e falava, caramba, só deve ter gente incrível. E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Alguém conhece alguém aqui que trabalha na Vivo? Alguns, né?
Não é todo mundo incrível lá não, viu? As pessoas não falam idiomas e não têm pós-graduações como eu achava quando eu passava lá na frente. A gente idealiza muitas vezes as grandes empresas como só contratam os melhores. Nossa, o presidente, os diretores das empresas devem ser todo mundo brilhante. Não é. Não é sempre. São outros critérios quando você vai subindo de cargo. Quando você é analista, coordenador, até um gerente júnior ali, de fato, o teu conhecimento técnico, o expertise, contam muito. Mas para cargos de liderança, o que conta, quem sabe? Quem arrisca? Pode falar a verdade. Networking, conhecido também como QI, puxa-saquice, massagear ali a coisa do chefe. Essa é a realidade, tá? É real. Estou contando para vocês a realidade. E eu sabia fazer isso também. Aprendi que é o jogo. Vamos jogar o jogo. Vamos. O chefe, nossa, cara, aquela ideia que você deu é muito boa. Às vezes eu percebi que eu tinha que dar ideia para ele fingir que é dele, vender como dele para conseguir ter o negócio aprovado. E é assim que funciona o mercado. E eu jogava o jogo que tem que ser jogado. Só que eu percebi, cara, ninguém aqui tem pós-graduação. Então, para acelerar, se eu tiver pós, eu vou conseguir me destacar aqui de alguma forma. E aí, imediatamente, entrei nesse curso de pós do Mackenzie que eu tinha comentado com vocês, para dar uma acelerada na minha carreira. E foi ótimo. Na sequência, fui chamado para trabalhar na Colgate-Palmolive, que é uma empresa americana, acho que todo mundo conhece ela de alguma forma. Era uma vaga temporária, mas eu queria mudar, eu sentia que eu podia crescer. Eu odiei, foi a empresa que eu mais odiei trabalhar na minha vida. Alguém faz estágio lá? Não façam, é muito chato. Qual que é o ponto? É uma empresa muito engessada. Você vê até os comerciais da Colgate, de televisão, são dublados. É aquela coisa americana de dentista. Eles têm essa cultura muito global, eles não permitem muita adaptação. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava no e-commerce, que era na área de marketing digital, responsável pelos sites da empresa. Todo o marketing digital da Colgate, na época, era feito aqui no Brasil, era liderado aqui do Brasil. Então, cuidava da Austrália, cuidava da França e da Suíça, aqui do Brasil. Então, era legal que eu tinha contato com gerentes de produto dos países. Isso, para mim, era incrível, ainda mais no começo da carreira, mas eu não podia adaptar nada. A gente só tinha que meio que traduzir as necessidades para o projeto global. A sede da empresa em Nova York, a gente tinha que fazer essa ponte entre Nova York e eles. Cara, um trabalho chato pra caramba, para quem gosta de criar, de inovar, né? Que é o meu caso. Então, vi que lá não curti, e eu amava trabalhar na Vivo, eu tinha gostado muito. Então, foi uma frustração muito grande, falei, eu tenho que sair desse lugar o mais rápido possível. Fiquei lá 4 meses, e eu consegui arrumar um emprego na Panasonic, que eu não sei nem se existe mais no Brasil tão forte, talvez vocês nem conheçam, vocês são jovens, é uma multinacional japonesa de eletrônicos. Talvez vocês tenham visto DVD player, videocassete, não sei se videocassete vocês não pegaram, né? Mas televisão da Panasonic, e eles são patrocinadores mundiais da Olimpíada. Então, eu participei bastante, não da Olimpíada em si, que foi depois, já tinha saído, mas da preparação da Panasonic para as Olimpíadas do Rio, que foi espetacular. Esse foi um evento que a gente fez já no Rio de Janeiro, que eu toquei em grande parte. E aí eu comecei a me destacar, porque lá eu já era analista pleno. Você já começa a botar mais as linhas de fora. E eu era, de novo, o menino do digital. Eu era o único cara do marketing digital da empresa inteira. Estava começando essa área. E eu comecei a criar coisas diferentes. Uma ação que eu criei naquela época, que marcou muito, foi essa aqui. Na época não existia ainda Instagram. Tá? Não existia Instagram. O que tinha eram fanpages no Facebook. E aí, fanpage no Facebook, você tinha que ter seguidores na fanpage. Fãs, na verdade. Tinha até uma métrica que a gente fazia, porque você tinha 500 mil seguidores, o teu post entregava para 500 mil seguidores. É um sonho. Não existia o alcance orgânico reduzido. Entregava para todo mundo. E a gente precisava crescer a nossa fanpage. O que eu fiz? Como a empresa tinha o objetivo de ser a empresa de eletrônicos mais sustentável do mundo até 2018, falei, vamos criar uma ação em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, que a cada 5 pessoas que curtirem nossa fanpage, eu dou o dinheiro referente a uma árvore, que a gente vai para o mercado com essa proposta. Quanto mais gente seguir a nossa página, a gente vai plantar árvores. Isso foi super revolucionário na época, ganhamos vários prêmios, e foi uma ideia minha. Aí eu comecei a me destacar como um profissional de marketing digital diferenciado. Lá eu fui chamado para trabalhar na Múltiplos, que hoje é o Latam Pass, programa de fidelidade da Latam Airlines. Na época a gente tinha 14 milhões de clientes,
E pensa, é uma empresa de CRM, basicamente. Todos os dados de comportamento do cliente, de quanto ele gasta no cartão de crédito, de que lugares ele resgata a passagem, se ele compra na Casas Bahia, se ele compra no Walmart, tudo isso a gente tinha. E ninguém aproveitava isso na época. Então, eu criei uma inteligência de dados para poder... Na época era um data lake pequeno, mas a gente foi juntando os dados dos nossos parceiros. Você sabe que o Latam PES tem parceria com um monte de empresas, né, que você pode transferir pontos. E a gente foi juntando essa inteligência de dados e eu conseguia mandar um e-mail marketing para o cara, sabendo que ele viaja com a família todo ano para Orlando em junho. Então, em julho, a gente criava uma campanha para 3 meses antes ele transferir os pontos do cartão de crédito com uma bonificação para garantir que ele fizesse a viagem dele, falando, você que gosta de Orlando, isso hoje em dia todo mundo faz, mas na época a gente foi a primeira empresa a fazer isso em grande escala com uma estratégia que eu criei. Isso também em rede social, a gente começou a usar aquelas custom audiences do Facebook para aparecer o anúncio certo para a pessoa certa. Então o cara gosta, ele trouxe pontos do Walmart, trouxe pontos da Casas Bahia, talvez ele esteja construindo, reformando a casa dele, tenha mudado de casa há pouco tempo. Então vamos fazer ações super segmentadas. Ninguém fazia isso na época, virou vários cases, eu ganhei vários prêmios, e por conta disso eu fui chamado para trabalhar. Parênteses. Quando você trabalha no Latam PES ou na Latam, você tem um benefício que é muito legal. Você pode viajar ou de graça, pagando só a taxa de embarque, ou você paga uma tarifa muito barata, uma tarifa muito promocional. Eu não viajava muito, porque eu era meio pobrinho, eu falo que eu era pobrinho na época, então não tinha o costume de viajar, não tinha esse hábito. Mas, como era barato, eu comecei a viajar bastante. Eu podia ir para Nova York pagando R$400, que era a taxa de embarque. Então, em vez de aproveitar a sua vida, eu falei, epa, isso me dá oportunidade. Se eu posso estar em Nova York com essa facilidade, pagando tão barato, por que não fazer um curso lá, uma especialização para destacar ainda mais o meu currículo? Foi aí que eu decidi fazer uma especialização na New York University, que é a Universidade de Nova York, que ela era uma parte híbrida, mas a cada 3 meses eu tinha que ir para Nova York para fazer a apresentação dos trabalhos finais do trimestre anterior e ter as primeiras aulas do trimestre seguinte. E foi muito legal, porque isso me deu mais uma vez um diferencial gigante no currículo, porque, cara, quem tem uma pós na Universidade de Nova York? Ninguém. O curso em si é uma porcaria, não sei se deve ter melhorado, mas na época era horroroso, porque como eu estava muito próximo de tudo que era de ponta, eu estava em contato com o Google o dia inteiro, com o Facebook o dia inteiro, para criar essas soluções novas para múltiplos, eu estava anos-luz à frente do que eles ensinavam lá, que era uma coisa ainda mais teórica, de marketing digital, mais tradicional. Então eu estava muito à frente da galera, tanto que eu me irritava, e várias vezes eu saí, não façam isso, mas eu estava em Nova York, gastando pouco dinheirinho que eu tinha. Em vez de ir para aula, eu matei todas as aulas que eu podia matar, para não ser expulso do curso, porque estava em Nova York, deixa eu aproveitar Nova York e sair desse curso que não está me agregando nada. Uma pena, mas em currículo ele serviu bastante. E aí, por conta disso, comecei a descobrir o mundo. Eu passei 6 anos sem tirar férias nenhuma. Desde estagiário até esses primeiros empregos, eu ia trocando de emprego, passava um ano e pouco em cada empresa, e eu trocava, porque aquilo, estava tendo oportunidade de ganhar mais, de ter maiores salários, cargos maiores, eu aproveitava, empresas mais bacanas, então fui trocando. E aí não tinha tempo de tirar férias, porque muita gente pede, né, negocia quando você vai trocar de emprego, tenho férias já agendadas. Eu não, quero chegar mostrando serviço para eu me destacar e poder ser promovido, me enxergarem como alguém que faz acontecer. Então eu não tirei férias, eu passei 6 anos sem tirar férias, e isso eu acho que foi uma das escolhas mais inteligentes da minha vida, porque, cara, quando você está novo, você está cheio de gás, muita gente tem essa dúvida, será que no começo da carreira, agora que eu me formei na faculdade, vale a pena tirar um sabático e viajar? Cara, se você puder se dedicar muito à carreira, mergulhar, é uma dica que eu dou para vocês, que você vai estar na frente de grande parte do mercado, e você vai conseguir acelerar muito a sua carreira. E aí só depois de 6 anos eu tirei as férias. Só que aí eu me perdi. É muito bom viajar. Eu achei uma das coisas mais incríveis da vida. O que eu fiz? Tinha 2 viagens que eu sonhava em fazer. Dubai era muito longe, era muito caro para mim ainda, era impensável, era só para pessoas muito ricas. Mas eu queria fazer um cruzeiro, aí fui para Miami, fazer um cruzeiro para as Bahamas, era um cruzeiro de 3 dias. Farofada, aquela coisa que eu posto hoje em dia. Eu peguei um ranço de cruzeiro por causa disso, porque era pobrinho, era um cruzeiro que eu podia pagar ali, aquela farofada. Sabe aqueles vídeos que eu posto de cruzeiros horríveis? Foi um daqueles. Então, por isso que eu criei um trauma de cruzeiro, mas eu queria fazer essa viagem. E eu fui também para Las Vegas, que era um lugar que eu andei de jet ski a primeira vez. Olha a minha roupinha como era. E aí eu fui para Las Vegas, que eu queria muito conhecer também, era um sonho que eu tinha. E aí eu falei, cara, viajar é muito legal.
E isso virou um problema para mim, porque eu gostava muito de trabalhar, mas eu gostava muito de viajar. E eu trabalhava no Latam Pass, na Múltiplos, que eu tinha esses benefícios. Então, quase todo fim de semana, ou feriado prolongado, eu ia ou para Miami, ou para Paris. Tipo, sexta-noite, eu pegava o avião, ia para Paris, segunda-feira eu voltava. Você vai falar, isso não existe, impossível. Aí eu comecei a criar uma fanpage minha, no Facebook, para mostrar essas viagens. Aí eu comecei a ficar conhecido no YouTube, mostrando essas experiências de viagens diferentes. E esses veem que Dubai vai aparecendo ali de novo. Meus vídeos mais vistos são vídeos de Dubai. Então percebam que nada disso estava programado. Na minha cabeça eu ia ser apresentador do Jornal da Globo. Eu já estava em Dubai, já estava fazendo pós em Nova York, já estava trabalhando em grandes multinacionais. E depois evoluí para o Instagram, né, que hoje é o meu canal principal. E aí aconteceu um outro ponto que foi uma grande virada na minha carreira. Como eu trabalhava muito próximo do Instagram, do Facebook na época, né, o Instagram estava começando, com essas estratégias de marketing digital para múltiplos, o Facebook me chamou para trabalhar lá. Me chamaram para participar do processo de seleção, que era um processo super diferente. Você era entrevistado, acho que ainda é assim, você é entrevistado por pessoas que vão ser do seu time, abaixo de você, por pares seus, pelo presidente, e na época eu tive que responder uma pergunta engraçada. Quantos pneus são vendidos por mês na cidade de São Paulo? Mas por que eu precisava responder essa pergunta para trabalhar no Facebook na área de marketing? E aí o que importa não é a resposta certa, o que importa é o raciocínio que você vai usar para chegar até lá, para eles entenderem se você tem raciocínio lógico. E aí eu fui contratado para trabalhar no Facebook, que é uma coisa que eu nunca tinha sonhado na vida em trabalhar no Facebook. Foi muito engraçado que eu briguei com meus pais, porque meus pais, eles conheciam as outras empresas que eu trabalhava, mas eles não conheciam o Facebook. Então, pessoal, você está acabando com a sua carreira, que você está indo para essa empresa, que é uma das empresas que eram mais desejadas do mundo. Na época tinha 40 funcionários só no escritório de São Paulo, era um sonho trabalhar lá, quem trabalhava lá era tipo celebridade, mas meus pais não entendiam. Aí eu falei, cara, eu estou indo para o Facebook, meus pais estão... Aí eu falei, para, não quero mais saber de opinião de carreira de vocês, que vocês não estão me ajudando. Outra coisa curiosa, eu nunca tinha usado o Mac na vida. Eu usava o Windows. E eles perguntam, você quer um Mac ou quer um Windows? Você quer um Android ou quer um iPhone? E eu falo, eu quero um Android, que é o que eu sei usar, e eu quero o Windows, que é o que eu sei usar. Imagina se no primeiro dia de trabalho me manda fazer uma apresentação, não sei nem ligar o computador. Aí eu cheguei para trabalhar, tinha uma caixona linda do Mac, brancona. Aí eu falei, não, eu pedi o Windows, esse aqui está errado. Eu falei, usa, se você não gostar, a gente troca. Aí eu falei, opa, acho que eu estou no lugar certo agora eu entendi o lado bom da vida. E trabalhar no Facebook, algum de vocês trabalha no Facebook, na Meta? Não? Cara, é um sonho em vários aspectos, porque você está no TikTok, enfim, você está no auge do que é a tendência de marketing digital, tudo que a gente usa no dia a dia, passa por eles, passa por lá. E eu lembro que eu estava em restaurante, em qualquer lugar do mundo, sempre tinha alguém que falava de Instagram ou de Facebook, porque faz parte da nossa vida. Toda a nossa vida passa pelas plataformas dele de alguma forma, WhatsApp, enfim. Então, cara, que negócio incrível. E para mexer com o nosso ego, essa foi a turma que entrou para trabalhar junto comigo, fazendo o onboarding lá na Califórnia. Hoje também não é mais assim, que a empresa está muito grande, mas naquela época, todo mundo que entrava para trabalhar no Facebook fazia um onboarding, que é a introdução na empresa, lá na Califórnia, na sede. Então, cara, era incrível você estar com a galera, essa galera do mundo inteiro que entrou no mês que eu entrei. Eu estou ali no meio, vestindo, reparam que eu acho que eu sou o único vestindo a camiseta da empresa. Então, essa foi uma coisa que eu sempre fiz. Cara, eu vou trabalhar numa empresa, eu sou apaixonado por essa empresa. Eu vou vestir a camisa literalmente. E para as empresas de vocês, quando vocês forem tocar as empresas, quando vocês forem liderar os negócios de vocês, uma dica que eu dou foi uma coisa que eu aprendi trabalhando no Facebook também. Eu fiz esse processo de seleção todo, esquisito, lá com as entrevistas, respondendo coisas de pneu, e aí eu não tive mais resposta durante 2 semanas. Eu falei, pô, que pena, estava tão animado, achei que eu estava indo bem, não tive mais resposta, não passei, mas tudo bem. Aí chegou uma caixa da FedEx na minha casa, o porteiro me entregou, FedEx é o correio dos Estados Unidos, enviada de Facebook Inc., que era a razão social do Facebook lá nos Estados Unidos na época. E aí eu achei que era alguma coisa por ser usuário do Facebook, nunca imaginei que tinha relação com o processo de seleção.
mas na época não tinha RH no Brasil. Todo o processo ele era conduzido lá nos Estados Unidos. E aí, quando eu abri a caixa, tinha uma cartinha escrita à mão pela recrutadora que cuidou do meu processo dos Estados Unidos, falando: Lucas, estamos construindo um mundo mais aberto e conectado, que é a visão do Facebook. Quer ajudar? Você está contratado. Falei, cara, tipo, você nunca imagina receber uma resposta para o processo de seleção dessa forma. E aí, embaixo da cartinha tinha uma camiseta, que era justamente essa que eu estava usando, para você começar desde o primeiro dia vestindo a camiseta da empresa. Então, você já começa apaixonado, querendo dar o seu melhor para o negócio. E aí eu ficava hospedado em Palo Alto, que é uma cidade próxima, e eu pegava a bike da empresa para trabalhar. Cara, eu vivi o sonho mesmo, assim, eu aproveitei cada minuto de trabalhar lá. Só que aí vem a realidade. É uma empresa americana. E quem trabalha em empresa americana sabe que as decisões são todas tomadas nos Estados Unidos. Aqui você é um mero replicador. Eu já tinha passado por isso na Colgate. Falei, putz, de novo estou vivendo esse pesadelo, de ter várias ideias, de querer fazer mudar o mundo, mas eu não posso fazer nada, que eu estou preso numa empresa que não me permite fazer nada. Então, eu falei, não dá para ficar aqui muito tempo, mas eu tenho que aproveitar muito esse tempo com o que isso aqui pode me oferecer de melhor. O que são o quê? O networking. Você tinha 40 pessoas só que trabalhavam no Facebook. Você pensa que todos os diretores de marketing de todas as empresas do país queriam ter contato com você. Eu aproveitei pra caramba, fiz reunião com todo mundo, marcava café com todo mundo. Então, criei um meu networking, grande parte do networking que eu tenho hoje, que é uma das coisas que eu mais valorizo, foi dessa época. Mas, assim, aproveitei muito. E aí, eu trouxe para a minha vida também alguns dos valores do Facebook que eu recomendo muito para vocês. Nos escritórios do Facebook, até hoje, tem esses cartazes, que são com valores da empresa. Um deles é Fortune Favors the Bold, que é a sorte favorece os audazes, os audaciosos. Então, nunca tenha medo de ser audacioso. Arrisca, porque ninguém arrisca, principalmente em grande empresa. Então, se você arrisca, geralmente vai dar certo, que ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é tolo, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então, jovem geralmente tem mais capacidade de arriscar, porque tem menos a perder, e você sabe o que está fazendo. Então, arrisca, você vai se destacar. E outra é Move Fast and Break Things, que isso é muito legal. O Mark Zuckerberg dizia, se a gente não estiver fazendo alguma coisa errada de vez em quando, quebrando alguma coisa de vez em quando, quer dizer que a gente não está se movendo rápido o suficiente. E quem não se move rápido o suficiente, o que acontece? Fica para trás. Então, você é incentivado a errar, claro que com responsabilidade, mas porque você precisa inovar. Isso são coisas que eu trouxe para a minha vida. Tem um outro que, por acaso, não entrou aqui, que é Focus on Impact, que é foque no impacto. A empresa entende que você nunca vai ter, nem o Facebook, que é riquíssima, que tem um revenue per head gigantesco, você nunca vai ter todos os recursos, seja financeiros, ou seja de tempo, ou de braço, que você precisaria para fazer tudo o que precisa ser feito. Então, foca no que vai gerar mais impacto. Repara que não é foco no dinheiro, é foco no impacto. Porque, geralmente, se você focar naquilo que gera mais impacto, por consequência, você vai ter um dinheiro mais sustentável. E aí, louco para sair do Facebook, porque eu estava limitado, a Vivo estava querendo montar uma nova área para concorrer com o Google e o Facebook vendendo publicidade. Porque a Vivo tinha, na época, 100 milhões de clientes e tudo que vocês que estão no celular, agora no computador fazendo, passa pela rede da operadora. E se passa pela rede da operadora, a gente conseguiu usar para segmentar, para vender publicidade. Então, essa era a teoria, e eles queriam alguém ou do Google ou do Facebook para trabalhar lá, para liderar essa área. Agora, quem do Google ou do Facebook vai sair para trabalhar na Vivo? Ninguém quer. Só que eu já tinha trabalhado na Vivo, vocês lembram, lá no comecinho. Então, eu sabia que se você está numa área que está com o holofote em cima, que o presidente está apostando, cara, você brilha. Eu falei, putz, chegou o meu momento. E aí, como eu já tinha essa bagagem toda, na Vivo, eu sabia que ia voar. E aí foi justamente isso que aconteceu. Eu criei uma área chamada Vivo Ads, que é a maior plataforma de mobile marketing do país até hoje. Ela só trabalha com B2B, a gente só vende para os grandes anunciantes. E foi muito legal, porque em 2009 eu trabalhei lá como analista pleno de comunicação, e em 2015 eu era gerente geral da Vivo Ads. E quando a recrutadora foi fazer, que era CLT, né? Os dois eram CLT, quando ela pegou minha carteira para fazer o carimbo, ela olhou, ela viu que tinha um carimbinho da Vivo lá atrás, falou, cara, o teu salário é literalmente 20 vezes maior
do que era da outra vez que você passou aqui há 10 anos. E eu não tinha nem me tocado. Eu fui seguindo, tomando as decisões com base em crescimento, mas eu não tinha parado para refletir, cara, olha o crescimento que eu tive, isso fora bônus, fora todos os benefícios que um cargo executivo tem, né? E lá eu criei um produto chamado Data Rewards, em que talvez alguns de vocês já tenham usado em algum momento. Quando acaba a sua franquia de internet, você é convidado a assistir uma publicidade, responder uma pergunta sobre ela para provar que você prestou atenção, entendeu a publicidade, e aí se você faz isso, você ganha internet para navegar de graça. Fui eu que criei esse produto foi premiado várias vezes no Brasil e no exterior, foi copiado, e por conta disso, eu passei a ficar mais conhecido como um profissional de marketing de destaque, da Palestras. Eu fui eleito um dos 10 profissionais de mídia mais admirados do país, pelo Meio Mensagem, que é a revista de marketing mais importante do país, vocês devem conhecer. Dentro da empresa eu passei a ser muito reconhecido também, eu fui eleito o melhor funcionário da Vivo no Brasil por 3 anos seguidos, e aí eu comecei a ganhar muito dinheiro, porque era o salário bom, era os bônus, e aí eu ganhei um bônus que dava para comprar a passagem da primeira classe da Emirates. Você lembra que era aquela coisa que eu vi lá atrás, que tinha ficado na minha cabeça, que nunca seria para mim? Eu falei, cara, eu não sei se eu vou ganhar esse dinheiro de novo na minha vida. Então, se dane, vou para Dubai, vou ficar no hotel 7 estrelas lá, no hotel do Sheik, mais caro do mundo, e vou na primeira classe da Emirates. Foi tão legal. E aí, quem aqui já viajou de classe executiva, de primeira classe? Dica para vocês. Quem não viajou, não viaje. Nunca. Porque eu adorava viajar de econômica. Quando eu viajava na Latam, era tudo de econômica. E eu adorava. A partir do momento que você prova isso aí, você nunca mais quer saber de econômica. Você prefere não viajar do que viajar de econômica. Então foi um problema que eu criei para a minha vida e fiquei refém disso para o resto dela. E aí também fui indicado e ganhei o Caboré, que é você deve conhecer também, o Oscar do marketing brasileiro. Fui também indicado como o melhor profissional de mobile marketing do país e de marketing digital, até que aconteceu a pior coisa da minha vida. Eu lembro que eu estava na academia, no prédio, me ligou a assessoria de imprensa da Vivo, falando, Amadeu, a gente está aqui com a TV Globo pedindo um posicionamento sobre uma ação que o Ministério Público do Distrito Federal está fazendo contra a Vivo Ads, dizendo que vocês vendem os dados da Vivo para as marcas. Como se eu fosse pegar tipo, o HD com os dados da Vivo, toma Unilever. E era isso que eu estava sendo acusado. Esse promotor estava pedindo o fechamento da Vivo Ads, que era a minha área, a área que eu criei, por conta disso. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nessa época, em 2019, o Mark Zuckerberg foi chamado para prestar depoimento no Senado americano. Lembra dessa cena? Ficou até conhecida. E esse promotor do Distrito Federal queria fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Então, ele começou a pegar empresas que tinham muito dado, que estavam se destacando por usar dados, para dar o show dele. E aí, ele me pegou para vítima, porque ele viu uma palestra minha, em que eu apresentava o Vivo Ads e falou, esse cara vende os dados tudo, vou usar isso para virar notícia. Sem ter ouvido a gente, foram 110 jornais, sites, essa notícia saiu em 110 veículos. Sem eu ter feito nada de errado. E a notícia era, Vivo vende dados de clientes para marcas. Porque era o que ele queria usar para se promover. Obviamente isso não tinha o menor fundamento, a gente usava os dados para segmentar a publicidade dentro da operadora e entregar a publicidade certa. A marca nunca tinha contato nenhum com os dados do cliente, mas a gente foi acusado disso. Eu tive que ir para Brasília várias vezes prestar depoimento. Eu nunca postei isso no Instagram, porque era a parte da estratégia da empresa ser discreta em relação a isso. Foi, para minha sorte, foi no dia que saiu essa notícia, foi o dia que o Lula foi preso. Então abafou. Porque começou o dia com essa notícia bombando. Em todos os jornais, era destaque, era manchete, Vivo vende dados dos clientes. À tarde, o Lula foi preso. Eu, graças a Deus, Tipo, não sei se o Lula, enfim, tem as questões dele, mas ele me salvou de uma. Pelo menos para tirar essa... Porque eu, como jornalista, sei, cara, a imprensa quer sempre o que é mais polêmico. Então, a Vivo vender dado, polêmico pra caramba. Mas o Lula ser preso, se dane a Vivo. E aí saiu a fumaça, mas o processo continuou. Eu fui para Brasília várias vezes prestar depoimento com o promotor, com uma câmera deles me filmando, falando, você vende dado do cliente?
Assim, foi horrível, foram os piores dias da minha vida de verdade. Foi aí que eu desenvolvi um transtorno que eu tenho até hoje, que é de insônia. Eu não consigo dormir. Eu tomo 3 remédios hoje para dormir. Fiquei com isso para sempre. Tinha risco deles quererem me prender e prender o presidente da Vivo para dar um show para a imprensa. Então, imagina, a Vivo é uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa de Nova York. As ações da Vivo caíram por conta disso. Então, imagina você ser o responsável por tudo isso. E você imagina que alguém que tinha esse destaque dentro da empresa, imagina um recalque. Outra coisa, eu falei para vocês de recalque, ainda não, né? Alguém já percebeu o recalque nos estágios de vocês? Já aconteceu? Acho que estudantes da USP já incomoda. Quando vocês começarem a crescer, mais ainda, assim, é muito recalque. E eu sempre fui uma pessoa que não era muito discreta. Eu sabia o resultado que eu entregava e eu esfregava na cara de todo mundo. E aí eu saía, às vezes, quinta tarde para ir para Dubai, porque eu queria ir para Dubai. E eu entrego o resultado, eu vou para Dubai, que se dane. Eu deixei de entregar alguma coisa? Hoje em dia é mais comum. Naquela época, não. Eu era meio revolucionário. Só que ninguém questionava porque eu entregava muito o resultado. Mas eu era um pouco odiado. E aí a galera usou esse momento que eu estava sendo acusado de vender dados. Olha isso, o que ele está expondo à empresa. Mas eu sabia, viu? Ele escondeu isso durante muito tempo. A galera aproveitou para fazer a caveira ali, né? Mas a gente conseguiu provar que a gente era inocente. A gente pediu, inclusive, a condenação do Ministério Público por litigância de má-fé. O Ministério Público não pode ser condenado por má-fé, mas a gente pediu isso para provar o quanto a gente estava certo. Em quantos sites saiu essa notícia de que a gente foi inocentado? Você lembra que 110 deram a notícia de que a gente foi acusado. E aí que a gente foi inocentado. Quantos sites? Quem arrisca? Nenhum site deu a notícia que a gente foi condenado. Vivo é inocente? Não interessa para a mídia. Não gera polêmica, não gera repercussão. Gera repercussão, acusação. E aí eu vi que o mundo é cruel e que se dane, e que é isso que a gente tem que trabalhar. Aí no mesmo ano, no fim do ano, eu fui eleito um dos 3 melhores funcionários do grupo Telefônica no mundo, que é o grupo dono da Vivo. Recebi esse prêmio da Espanha. Aí eu falei, depois de tudo isso que eu passei, quando eu rodar para o Brasil, eu vou ser vice-presidente, no mínimo, né? O que vocês acham que aconteceu? Vocês já tinham visto a apresentação? Eu fui demitido. A demissão foi em 2021, foi 2 anos depois de tudo isso. Eu fiquei 6 anos na Vivo ao todo. Por que vocês acham que eu fui demitido? Quem arrisca aqui? Agora vocês já conhecem a minha história, a gente já está íntimo. Vou sentar aqui e conversar com vocês. O que vocês acham? Eu era insuportável, assim, não era tolerável continuar na empresa. Como eu sabia que a galera não gostava, que muitos não gostavam de mim, tipo, quem era bom gostava de mim, mas tinha a galera recalcada que não gostava. Quando eu ganhei esse prêmio, eu sabia que não gostava de mim, eu fui na mesa de cada um deles falar, você não viu que eu fui para a Espanha ganhar um prêmio de melhor funcionário? Me dá parabéns. Então eu entendo até que tenha acontecido. Mas como é que foi na prática? Me chamaram para conversar, num feedback normal. Primeiro disseram, nossa, cara, isso foi na pandemia, né? Do meio para o final da pandemia. O faturamento da Vivo estava caindo 30%, a da minha era crescendo 300%, porque a gente era novo, então a gente crescia em progressão geométrica. Tinha muito espaço para crescer ainda. Falei, cara, deixei de entregar alguma coisa? Eles, não, você entrega muito além do esperado, mas a gente está desconfortável que você está com outros negócios. Porque vocês lembram que eu tinha começado a virar influenciador? Como eu fazia essas viagens e comecei a falar de marketing, vocês me conheceram nessa época, mais ou menos, né? Eu trabalhava na Vivo ainda. Aí eu comecei a me destacar como influenciador. Fechei o contrato com o BTG Pactual naquela época, que é um banco super relevante. E aí começou a incomodar eles que eu estava tendo coisas fora. Comecei a fazer meus eventos, meus treinamentos de marketing. E eu queria realmente chamar a atenção para mostrar para todo mundo. Não quiseram apostar em mim? Olha o que eu sei fazer. E aí tinha um heliponto. Vocês pegaram a época que eu ia de helicóptero na Vivo? Eu saí de helicóptero da Vivo, assim, eu realmente aproveitei muito o dinheiro que eu ganhava, até demais. Eu recomendo que vocês guardem dinheiro, viu? Mas eu não sabia se ia ter de novo, então eu só gastava. Então você imagina, o presidente da Vivo, ele não usava helicóptero e eu usava. Dá para entender isso aqui, né? E aí falou que eu tinha que escolher entre ou seguir minha carreira na Vivo ou meus negócios à parte. Não podia ter os dois. Cara, eu vou seguir com os dois, estou tocando os dois super bem. E acho que eles esperavam ouvir, não, Vivo, desculpa,
Porque geralmente quem trabalha nessas empresas, eu trabalhei em um monte, mas geralmente você trabalha numa só. Você entrou numa grande empresa, você fica para o resto da vida. A minha geração mudou isso e a de vocês provavelmente vai mudar mais ainda. Mas naquela época não. Então, na cabeça deles, eu tinha que falar, desculpa, dona Vivo, o que você quiser eu vou fazer aqui. Eu falei, me respeita, eu vou fazer as duas e... Porque eu nunca imaginei que eu poderia ser mandado embora com tudo que eu construí. Eu achei que eu era tipo Bolsonaro, né, que era imbrochável, que eu era indemissível, que não podia ser demitido. E ninguém é indemissível numa empresa. Não importa quanto você entregue. E o mais triste, tá? Talvez eu decepcione vocês. Quando você tem esse tipo de cargo mais alto, executivo, o que menos importa é a sua entrega. O que tem de gente tonta, de idiota lá, que está até hoje sendo promovido, e geralmente o presidente não estou dizendo que seja o caso da Vivo, mas também não estou dizendo que não seja. Muitas vezes o presidente se cerca de pessoas não tão competentes para ninguém ameaçar ele. Isso é em todos os departamentos, vai descendo. Aí o vice-presidente é a mesma coisa, os diretores. No fim das contas, você tinha a oportunidade de ter uma empresa com os melhores do país, com os melhores do mundo, mas não é isso que acontece. E não é só na Vivo. Eu assisti um filme que eu recomendo muito que vocês assistam, que é O Escândalo, com a Nicole Kidman. Ele conta sobre o escândalo de assédio sexual que teve na Fox News, canal de notícias trumpista dos Estados Unidos. E aí ela começa o filme mostrando a maquete do prédio da News Corp lá em Nova York, falando, nesse último andar aqui fica o presidente que se cerca de vice-presidentes incompetentes para que ninguém possa ameaçá-lo. Eu falei, meu Deus, está falando da Vivo? E era uma outra empresa nos Estados Unidos, num outro segmento. Eu falei, cara, não é a Vivo. É o mercado corporativo. Não é o Brasil, é no mundo. Aí, meio que tudo ficou mais cinza para mim, sabe? Porque eu achava, não. Lembra quando eu era de Santos, que eu passava na frente da Vivo falando, não, aqui só tem gente foda. Como eu já estava nas empresas mais top do Brasil, eu via que aqui era meio ruim. Eu falava, não, Nova York vai ser todo mundo top. Não é. O mercado corporativo é isso no mundo inteiro. E aí, quando eu fui demitido, natural, vou voltar para a grande empresa. É o que eu fiz a vida inteira. Dei muita sorte que, embora algumas pessoas me odiassem, eu tratava muito bem as pessoas. Então, no mesmo dia, me botaram no processo de seleção para o TikTok em Dubai, numa vaga lá do TikTok em Dubai. Porra, que seria o melhor dos mundos, minha terra, na minha cabeça. Na 99 Táxis e na Salesforce. E eu entrei nos 3 processos e falei, pô, preciso arrumar um emprego urgente. Até porque minha vida era cara, né? Eu tinha que bancar, não dava para ficar desempregado há muito tempo. Só que aí eu estava muito próximo de uma pessoa, que era minha dentista na época, doutora Hanna, que o dentista é empreendedor, desde o primeiro emprego, ele tem que montar o consultório dele. E ela falou, cara, olha o salário que te pagam, que era um bom salário pré-executivo, mas olha quanto eu gerava de faturamento. Hoje eu posso falar, eu gerava quase 1 bi de faturamento uma empresa por ano, com 40 pessoas. Tipo, isso não existe, uma margem altíssima, com 40 pessoas. Claro que eu rodava em cima de uma estrutura que a empresa já tinha, mas era um dinheiro que a empresa não tinha, que eu criei, eu como equipe. Ele falou, olha quanto você ganha. Claro que eu não ganhava nem perto de R$1 bilhão de salário. Claro que você não vai gerar R$1 bilhão sozinho, porque você tem a Vivo para isso, mas quanto dinheiro você poderia gerar num negócio seu? Putz, é verdade. Como eu trabalhei no mercado corporativo a vida inteira, eu sei que eu tenho as portas abertas, talvez não nessa empresa especificamente, tá vendo? Mas das outras, saí de portas super abertas em todas elas. Então, se não der certo, eu volto para o mercado corporativo, mas deixa eu tentar empreender. E eu já tinha um ativo que estava sendo cada vez mais valorizado, que era justamente a presença nas redes sociais. Eu já tinha, na época, uns 500 mil seguidores, acho, uns 200 mil, 300 mil, não lembro, no Instagram, 200 mil no YouTube. E aí, eu falei, deixa eu tentar criar negócios a partir disso. Que eu nada mais fiz do que seguir o que eu já estava fazendo. E, cara, aí mudou minha vida. Aí foi a última e maior grande mudança até agora. Que aí eu criei o meu ecossistema. Hoje eu sou sócio e diretor de estratégia da V4 Company, que é a maior assessoria de marketing da América Latina, com mais de 6.500 clientes, mais de 240 franquias. Tenho uma linha enorme de produtos, camiseta, mochila, eventos meus, e sou parceiro de grandes marcas globais que, de verdade, eu não conheço outro influenciador que tenha, modéstia à parte, não seria muito modesta, que tenha grandes marcas como essas. Era o BTG, eu troquei para o Inter agora, que é o Inter Estados Unidos, não é o Inter Brasil. A Marriott, que é a maior rede de hotéis do mundo. A Creed, que é a marca de perfumes de luxo do grupo Kering, que é o grupo dono da Gucci. A Royal Caribbean, de cruzeiros. A Rhino, de carro blindado.
a Ever, que é a seguradora mais premium do mundo. Cara, e aí para lembrar daquele estudante de Santos que queria ser jornalista e apresentar o Jornal da Globo. Então, eu nunca imaginaria isso, que hoje eu tenho esse ecossistema. Embaixador da Merit, enfim, aqui um pouco da... Eu tenho, cara, nenhum outro influenciador no mundo tem um produto em parceria com a Merit. Eu tenho o Amadei. Vocês já fizeram Amadei? Vocês me convidaram, vocês vão ganhar um Amadei por terem me convidado, viu? Obrigado pelo convite. O Amadei é uma experiência de luxo, que você passa o dia inteiro nesse hotel de luxo, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, vivendo do bom e do melhor ali na piscina, massagem, spa, champanhe, pagando R$450. Que não existe isso em nenhum outro lugar. E eu criei em parceria com eles, porque meu público é super qualificado, então para o hotel é como se fosse uma degustação. Esse cliente qualificado vai para lá, experimenta o hotel, ele mora em São Paulo, de repente, num fim de semana diferente, ele se hospeda no hotel, então uma forma de gerar leads qualificados para o hotel. Fui embaixador do BTG por 4 anos, hoje sou embaixador do Banco Inter, danço com o Porquinho lá em Miami. Já viram minha dancinha com o Porquinho do Inter em Miami? Estava lá semana passada de novo, inclusive. Essa aqui é minha linha de produtos que a gente está renovando. E, cara, hoje, quando eu preciso, semana passada, eu fui do meu evento aqui em São Paulo, fui em Campinas, na verdade. Do nada, o Inter me chamou para ir em Miami fazer uma campanha, para gravar uma campanha. Falei, vou ter que ir de helicóptero. E hoje isso virou parte da minha vida. Quando eu preciso de helicóptero, eu vou de helicóptero. Eu nunca sonhei com isso, nunca, jamais, quando eu estava começando a carreira. E se eu tivesse seguido a carreira que eu tinha planejado, eu provavelmente não teria condição de fazer isso. Então, fica para você... e hoje eu tenho meu portal de notícias, eu tenho o Amanews. Não trabalho como jornalista, mas eu tenho meu portal de notícias, em que eu entro lá só para comentar sobre marketing, sobre negócios, às vezes quando tem algum grande acontecimento. Mas esse portal repercute bastante. Volta e meia, a Michelle Bolsonaro compartilha coisa, Gleisi Hoffmann também. Então, estamos na boca do poder político do país. E vou fazer um evento em Dubai em julho do ano que vem, que é o Alma Club. No hotel que eu achava que era impossível um dia me hospedar, eu fechei um evento com eles que eu vou fazer lá. Então, o que eu quis deixar de recado para vocês é que se eu tivesse me fechado ao que eu tinha planejado no começo da minha carreira, eu teria perdido a minha carreira. Eu teria atingido o meu objetivo, mas olha quantas oportunidades gigantes e muito maiores eu tive por me colocar em situações diferentes, por ter serendipidade, como eu tinha comentado. E é isso, gente. Alguma pergunta? Bom, Amadeu, a gente gostaria de agradecer sua presença aqui e a gente vai abrir para perguntas. Boa. Vem para cá, pra gente ficar aqui no centro do palco, pô, para ficar bem enquadrado no vídeo, ó. Bom, essa letra caixa aqui, por favor. O nosso modelo de perguntas funciona de 2 formas. Primeiro, tem os corajosos que falam aqui. Legal. Depois a gente vai passar um QR Code aqui na tela. Tá bom. Que o pessoal que tem um pouco mais de vergonha pode fazer a pergunta anônima aqui. Legal. Primeiro, algum corajoso quer fazer alguma pergunta? Opa. Opa, boa noite, Lucas, tudo bom? Tudo bem? Prazer, viu? Prazer. Minha pergunta é referente a Multiplus, né? Uhum. Como é que foi esse processo de integração de dados na época, no começo do marketing digital? Porque, assim, vocês tinham um alto volume de dados, eu imagino, e também na Vivo Ads, que ainda, você falou 100 milhões de clientes, é uma quantidade, um volume muito alto. Então, como é que foi fazer essa estruturação, principalmente na Multiplus, estava ali começando no marketing digital na época? Na Multiplus era um processo muito manual. A gente tinha uma área de CRM muito estruturada, então isso me ajudou bastante, mas eram cruzamentos de bases que eram feitas manualmente. Pegava a base de clientes que trouxe do ponto frio, selecionava, cruzava com quem resgatou pontos do Latam Pass, via qual era o destino, via qual tinha mais volume, e falava, Amadeu, tem esses 3 destinos, dá para você fazer uma campanha com base nisso. Então era tudo manual, então tudo demorava muito mais, não era real time, só que a gente conseguiu pegar parceiros bons do exterior que me viam como case, e isso é muito legal também, de você ser disruptivo. Os melhores vão querer estar com você, os melhores funcionários, os melhores talentos e os melhores fornecedores. Então, fornecedores americanos que estavam lançando plataformas de manipulação de dados mais avançadas, me procuravam, vendendo a solução por um preço super baixo, porque sabiam que eu ia usar a plataforma de uma maneira bacana para criar case e ajudar ele a vender. Então, isso eu fiz com várias plataformas, mas ainda era de uma forma muito mais rudimentar. Já na Vivo, a gente estava num outro momento. Na Vivo, a gente tinha, não sei se ainda é, talvez seja ainda, o maior data lake da América Latina.
Na época, isso saiu de lá em 2016, eram mais de 5 terabytes de dados. Ninguém tinha uma quantidade de dados como essa. Talvez tivesse até mais dados, mas não prontos e disponíveis para serem usados. E lá eu tinha, preciso do cliente que viajou para Nova York porque usou o nosso roaming internacional e que acessou o site tal, e que então a gente tinha realmente o poder de ter muito granularmente os dados. E aí, isso é engraçado, porque a gente que é do marketing, a gente não entende, né? Eu, pelo menos até hoje, acho uma incógnita. Nossa, porque estão usando meus dados. Usem meus dados à vontade. Melhor do que eu ver uma propaganda de absorvente. Não faz sentido. Quanto melhor usarem... E os dados estão aí. Tem gente que usa... Não sei se vocês sabem, os dados de vocês todos estão na 25 de março, estão vendendo aí em CDs, né? Na Santa Efigênia. Então, cara, pelo menos ali dentro, na Vivo, está sendo usado por pessoas responsáveis, fiscalizadas pela Anatel, fiscalizadas por todo mundo que existe. Então, é feito de uma forma super responsável. Perfeito. Olha, essa pergunta aqui, eu vou ser bem sincero que eu também gostaria de ter perguntado essa. Qual foi a sua resposta sobre a pergunta dos pneus? Não lembro, mas eu pensei, São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Que um quinto tenha carro. Quanto dura o pneu? Foi mais ou menos essa coisa que eu fui falando para ela. Não lembro da resposta, mas certamente foi muito errada. Não cheguei nem perto da resposta certa, mas acho que ela gostou do raciocínio. Foi aprovado. Não, perfeito. O importante é que você passou, né? Exato. Agora, qual dica você daria para quem quer começar a empreender agora? Por onde começar? Qual conhecimento a pessoa deve adquirir? Cara, é espetacular essa pergunta. A gente estava até conversando com alguns de vocês antes de começar aqui a apresentação. Muita gente já quer sair da faculdade e empreender. Eu não recomendaria isso. Eu valorizo muito a carreira corporativa que eu tive. Eu acho que eu fiquei muito tempo, eu poderia ter saído antes, já estava pronto para ter saído muito antes. Você está numa carreira corporativa, cara, é muito dinheiro que você tem ali à sua disposição para você testar, para você criar, para você errar. É muito melhor errar com o dinheiro dos outros do que com o seu. E claro que você vai errar no começo. E as empresas grandes têm verba para errar. Elas têm uma verba que tem um lastro para isso, né? Tem uma margem para isso. Então, eu acho que vale se passarem pelo menos uns 3, 4 anos em grandes empresas que são referência, que, apesar desses problemas, fazem bem o que fazem, são líderes de mercado, para você aprender o que é bom e o que é ruim. Você aprender muita coisa ruim também, para você não replicar no seu negócio. Isso é uma dica incomum que eu daria. Perfeito. Vamos pular para a última pergunta aqui. Fala, Amadeu, prazer estar aqui com você. Prazer. Você desbravou muitos mercados de tecnologias quando elas estavam bem no início, né? Eu queria saber agora, com a inteligência artificial, como você vê que um profissional do marketing deve se adaptar, quais são as características principais. E a outra pergunta que eu e o Léo queremos saber é sobre a tática da alfândega. Da alfândega. Eu acho que a inteligência artificial, ela de fato muda o jogo profissionalmente. Eu vou dar um exemplo do Amanews. O Amanews é o meu portal de notícias. A gente tinha 6 jornalistas. Cara, hoje eu tenho 3. Porque todo o grosso, aquele trabalho manual de escrever a matéria, que levava horas, hoje o ChatGPT faz, você tem que validar, corrigir, porque ele faz muita alucinação, como a gente chama, e que às vezes xingo ele. Você é burro ou você é o quê? Eu já expliquei 3 vezes e você está fazendo o erro igual. Por exemplo, na conta do Amanews, do ChatGPT, 100% das vezes que é uma notícia sobre o Trump, e o Trump está gerando notícia pra caramba, ele escreve o ex-presidente Donald Trump. E os meus seguidores é tudo bolsonarista, tudo ama o Trump, ama... Imagina os esporros que eu escuto toda vez que a gente, sem querer, passa o ex-presidente Donald Trump. Mas são esquerdistas mesmo, né? Eu sabia que o Amadeu era comunista, dessas coisas. Então, tem as alucinações, mas ele, bem usado, sim, ele agiliza muito. Então, eu acho que o que vai sobrar de espaço no mercado, o Itaú demitiu hoje 1.000 pessoas, vocês viram, né? Esse escândalo também das 1.000 demissões, botaram a culpa no home office. Não sei se é por conta do home office, se for é porque a empresa tem uma cultura muito ruim, de verdade, porque se você tem uma cultura bem estabelecida, o home office não é um problema, pelo contrário, o funcionário fica mais motivado, porque alguém aqui já faz estágio e é longe. Eu passei por isso, eu pegava 3 metrôs para chegar lá
Mano, você chega morto. E aí, depois que eu passei a ter mais dinheiro e morar do lado do escritório, você chega cantando, você chega feliz. E eu entendia por que às vezes o funcionário da outra área chega destruído. Você produz menos quando você tem que passar por metrôs e ser humilhado, esbarram em você. E é humilhante mesmo. Então, eu acho que tem uma frase, não postem isso, vai estar todo mundo postando, que fala muito, né? Só defende home office que tem amante no trabalho. Eu sou um pouco dessa teoria, porque se você tem uma cultura forte na sua empresa, bem estabelecida, o cara vai produzir bem em casa ou no escritório. E da minha vida, nesses 15 anos de carreira corporativa, o que eu vi de gente que enrolava no escritório, então se o cara quer te enrolar, ele vai enrolar ou em casa ou no escritório, não tem essa não, o que importa é a sua cultura. Quanto que a pessoa está ali porque ela acredita no negócio, porque ela quer crescer com você, que ela se sente valorizada, esse é um ponto. E aí, o da alfândega, eu vou explicar rapidinho que já deu tempo aqui. Vocês certamente vão viajar muito para o exterior, vocês vão aproveitar muito o mundo, e eu tenho um ponto que a Receita Federal me para 100% das vezes quando eu volto para o Brasil. Todas as vezes. Você vai passando ali e ele fala, as pessoas vão passando e você para cá. E aí eles te humilham, abrem sua mala, te põem no raio-x, é uma humilhação. E eu nunca trago nada, não compro nada no exterior. Às vezes compro, mas não é muito fora da cota. Mas eles me pegam toda vez. Eu tô lá na lista deles de pessoas suspeitas. Tanto que outro dia eu dei um chilique. O que é isso? Eu tenho cara ou de traficante ou de mambeiro. O que vocês acham que eu sou? Fala a verdade para eu saber se eu sou mambeiro ou traficante de droga. Enfim. E aí o que eu faço? Quando você vai sair ali lá no desembarque, você tem que passar pelas malas. Eu nunca despacho mala para ser mais rápido, mas sempre tem um casal de velhinhos perdido, com cara de humildes, tipo, que viajaram pela primeira vez para o exterior, estão meio perdidos, assim, sabe? E velhinho adora conversar. E aí eu dou uma esbarrada sem querer assim neles. Por favor, velhinho, fica aqui. Ele é o velhinho, tá pegando a mala, e eu vou aqui. Desculpa, nossa, cara, desculpa, eu tô com sono aqui, eu dormi mal no voo. Tá vindo de onde? Aí o velho vai falar, vai contar a vida dele inteira para você. E você vai andando com ele pro negócio do raio-x. Porque o fiscal que vai escolher se vai ser parado ou não. Então, quem que pararia um netinho que está levando os vovozinhos humildes para a primeira viagem no exterior? Ninguém. Então, nunca me pararam quando eu estava com um casal de velhinhos. E a segunda tem a identificação por câmera também, a leitura facial. Você não pode estar de boné, você não pode estar de óculos, você não pode estar com nada cobrindo o rosto. Mas eu posso estar tão cansado, sabe, que eu estou coçando os olhos assim. 100% das vezes, não tem prova de que isso funciona, mas 100% das vezes que eu usei essas técnicas, eu não fui parado, e 100% das vezes que eu não usei, eu fui parado. Então, ultimamente eu tenho sido parado bastante, porque até achar o casal de velhinhas, eu estou tão cansado do voo, eu vou arriscar a sorte. Não. As 3 últimas vezes eu fui parado, porque eu não usei a técnica. É isso, gente. Bom, a gente aprendeu um pouquinho mais. Até sobre fora do marketing. Né? Antes de finalizar, eu só preciso dar alguns avisos aqui. Primeiro é em relação aos folders. Gente, infelizmente, hoje não tem carimbo de folders, porque não teve palestras na manhã. E por conta disso, para não ficar uma concorrência desleal, hoje não terá. Mas você pode garantir o seu folder ali nas mesinhas, tá bom? Além disso, tem o nosso certificado de presença para as pessoas que não são da EASH. Então, é só você escanear e vai demorar mais ou menos 2 meses para que a própria EASH mande para você. É um pouquinho demorado, mas chega, tá bom? E por fim, espero vocês aí na próxima palestra da Nestlé, tá bom? Obrigado, gente. Prazer. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, reiterando um aviso aqui, a gente pede para que todos vocês saiam da palestra para que depois a gente inicie a da Nestlé, tá bom?